Salve, salve, meus irmãos! Está começando aí mandando a palavra, trazendo os principais assuntos que aconteceram na semana, todos aqueles que nos influenciou de alguma forma ou nos irá influenciar, nos atingir como cristãos. Já de imediato eu queria te agradecer aí pela visita na página, por assistir esse vídeo. Vai deixando aí seu like, compartilha e também aciona o sininho. E o que nós vamos falar hoje? Primeiramente, falar sobre o Boulos, né? Guilherme Boulos, ele é uma das lideranças da esquerda. Nessa semana, ele fez uma visita ao presidente do Republicanos, ao Marcos Pereira, e ele acabou aí dizendo que era necessário que a esquerda se aproximasse dos evangélicos. Ele diz assim: não existe possibilidade de aliança com os republicanos. O que estamos fazendo é abrir um diálogo com os evangélicos. É importante quebrar as estigmatizações que há nos dois lados, disse Boulos. E eu queria mandar a palavra sobre isso, dizer ao Guilherme Boulos: isso é muito bom para os evangélicos, que a esquerda viesse aí se aproximar, né, desse grupo dos evangélicos. Mas antes é necessário umas condições. Se a esquerda abrir mão de todas as ideologias a qual ela defende, exemplo, o aborto. Segundo, parar de sensualizar as crianças, deixar de destruir a família cristã, a família normativa. O quarto ponto também que é muito essencial, parar de implementar a doutrina comunista dentro da escola e deixar o livre pensamento fluir entre os alunos. Em quinto, acho que isso vai pegar pesado aí para Guilherme Boulos. Respeitar a propriedade privada. São valores bíblicos, a quais os evangélicos defendem. Então existe sim aí, né, essa possibilidade. Mas antes é necessário defender essas bandeiras. E uma vez que Guilherme Boulos, à esquerda, tentar defender essas bandeiras, vai deixar de ser esquerda, vai deixar de ser comunista, socialista. E falando sobre socialismo, comunismo, vamos falar aí sobre Lula, ele que foi livre da sentença da 13ª Vara Federal de Curitiba, julgando o juiz Sérgio Moro como parcialista no processo ali de corrupção do ex-presidiário Lula. Então ele perdeu a causa, o juiz Sérgio Moro, e o ex-presidiário ganhou a causa, tendo aí a possibilidade até mesmo de se eleger em 2022. É uma possibilidade. Aí os juízes se informaram que não houve uma absolvição de Lula, mas simplesmente foi zerado o jogo, trocando o que eles falaram em miúdos, né? Todo o processo vai ser aí enviado para o Distrito Federal para que comece novamente os novos julgamentos. Mas nós sabemos como que isso acontece, né? A demora que os processos que ocorrem ali no STF, né? E o quanto tempo demorou também para que o Luiz Inácio Lula da Silva viesse a ser julgado e preso. Então é bem provável que ele vinha até disputar. E qual a influência desse julgamento na vida cristã? Nós sabemos que Luiz Inácio Lula da Silva, ele, em certos pronunciamentos dele, quando ele estava aí na presidência, falando ao público e outras vezes, ele defende claramente que é melhor um bar aberto do que uma igreja. É melhor um empresário ceder um grande espaço para um cinema do que para uma igreja. Então, o ex-presidente Lula, ele não é a favor das igrejas, logo não é a favor do cristianismo. Então, existe aí essa influência no meio cristão que pode ocorrer caso ele se eleja e ganhe, né, novamente a cadeira
aí do executivo, da presidência. Então, é um assunto que nós devemos aí ficar de orelhas de pé, né, só observando e orando para que ele não chegue à presidência. Continuando aí com os assuntos sobre o STF, nós sabemos que em meados de julho o decano Marco Aurélio Mello ele vai se aposentar e vai ser necessário um substituto. E nessa semana os líderes evangélicos tiveram um encontro com o presidente Bolsonaro e o presidente ele ratificou aí a sua decisão de colocar o André Mendonça, que ocupa hoje o cargo da AGU, Advocacia Geral da União, e pelas próprias palavras aí do presidente, ele é terrivelmente evangélico. André Mendonça, nós sabemos que ele é pastor, então ele estando ali como ministro do STF, acreditamos que ele vai defender as bandeiras cristãs, conservadoras, né? Diferente de Cássio Nunes, a qual foi indicado há pouco tempo pelo presidente Bolsonaro e até agora não produziu absolutamente nada para os conservadores, para os cristãos. Realmente ele, até o momento, é uma decepção para aqueles que acreditavam que ele iria, né, ser ali o antagonista de todas essas decisões esdrúxulas, de todas essas decisões do STF, mas nós percebemos nos últimos dias que ele acaba aí seguindo o mesmo esquema do STF. Então realmente Cássio Nunes tem sido uma decepção, mas vamos crer que André Mendonça venha a ser uma pessoa que esteja do lado da população, que tenha uma visão sensível aos problemas da sociedade. A próxima notícia também é do governo federal, do MEC especificamente. Nessa semana aí teve mais um problema aí referente à ideologia de gênero. Lembrando que na semana passada nós falamos sobre a nova liderança do CAPES, e nessa semana ocorreu aí algo que não foi do agrado dos cristãos, dos evangélicos, dos conservadores, porque quem acessava o site do MEC no projeto de qualificação, que é o Qualifica Mais, já recebia bem na cara uma mensagem assim: seja bem-vindex ao Qualifica Mais. Isso deu maior rebuliço, as lideranças cristãs falaram muito, mas o que parece foi alguém que acabou colocando essa mensagem sem o aval das lideranças do MEC. Isso foi até retirado já do site, né, Qualifica Mais. Então você percebe que algo vai se infiltrando na sociedade, vai se infiltrando aí no governo, e às vezes parece que é para provocar mesmo, para dar esse barulho todo que deu, para chamar a atenção. E eu queria mandar uma palavra sobre isso, dizendo que não existe esses tipos de palavras no português, tudex, vindex, todes. Depois ele vai colocar o vindes, né? Seja bem-vindes. Então, existe aí uma ação para tentar mudar o português, logo a palavra normativa, para que possa influenciar as pessoas a aderir essas bandeiras, a aderir aí, vamos dizer, os cristãos, essas bandeiras. E não é de uma forma democrática, é goela abaixo. E eu acredito que não é dessa forma que é construída uma sociedade aí justa. Não é influenciando de forma dissimulada, sem um debate público, que as coisas vão mudar. Simplesmente vai ter mais resistência. Ah, mas eu queria que fosse dessa forma. Então, teria que mudar todo o governo. Quer colocar essas palavras? Vai ter que mudar toda a estrutura governamental. Então, na próxima eleição, vote em alguém que aceite isso, essas mudanças.
E esse presidente, essa liderança, coloque ministros que aceitem essas alterações. E aí é por meios democráticos, e aí é por meio correto. Mas do lado de cá, dos conservadores e cristãos, e atualmente o governo hoje, ele é um governo conservador e cristão, não é aceitável. Então cada um vai ter a sua vez. E a nossa vez hoje é de não aceitar essas alterações na linguagem portuguesa. Agora vamos para as notícias aí do mundo referente ao cristianismo. E nessa semana caiu nas redes sociais aí uma filmagem de uma execução de um cristão, na verdade um pastor, lá do Egito. Esse cristão tinha 62 anos, já é um senhor, né, de idade. O nome dele era Nabil Hadash Salamá. E o que dizem é que ele estava ali reabrindo uma igreja de cristãos ali copta, reabrindo essa igreja porque ele já tinha sido fechado pelos islâmicos, né, da vertente aí jihadista, e ele retornou ali e reabriu a igreja. Mas nessa reabertura, ele foi ali capturado pelos islâmicos e foi executado cruelmente, né, por 3 homens. Isso foi filmado, uma imagem muito forte. Aí você percebe a perseguição que está ocorrendo sobre o cristianismo em qualquer lugar, em todos os lugares. Alguns lugares de forma explícita e cruel, como ocorreu com esse pastor, outras de forma implícita, utilizando engenharia social. E eu queria mandar palavra sobre isso, dizendo assim, olha, que quando se trata de cristãos, perseguição a cristãos, nos 4 cantos dessa terra, você não vê a ONU se pronunciar, você não vê as ONGs de direitos humanos se pronunciar, você não vê esses grupos que defendem, né, entre aspas, que defendem o ser humano se pronunciar. Então existe aí uma grande parcialidade no tratamento. Mas vamos mudar a situação. E se fosse ali aqueles 3 homens cristãos declarados, atirando no islâmico? O mundo estaria de cabeça para baixo. Haveria guerra, bem provável. Em vários lugares iria começar a pipocar terrorismos, ataques terroristas. Não seria isso que em vários lugares iria começar a pipocar ataques terroristas? Infelizmente, o que nós vemos nesses grupos é uma parcialidade. Quando se trata de cristão, ninguém viu, ninguém ouviu. Mas quando se trata de um outro grupo, seja ele qualquer, não, vai ter que fazer isso, fazer aquilo, vamos chamar para cá, vamos questionar. E o caso desse pastor de uma igreja copta é um em milhares que ocorre por ano. Em milhares de assassinatos de cristãos. Então fica aí a nossa indignação contra essas ONGs que protegem a vida humana. E um outro caso de perseguição ocorreu no Quênia. Para você ver que eu não estou aqui inventando ou mentindo, as coisas estão acontecendo. Um grupo chamado Al-Shabaab, que também é uma vertente islâmica, eles invadiram uma universidade ali com centenas de alunos, né, para botar o terror, fizeram vários feridos, mais de 70. E aí quando chegou ali nos islâmicos, olha que coisa. Os islâmicos, esses terroristas, deixavam sair da universidade. Mas quem era cristão ficava. E ali passou tempos, e ali passou momentos terríveis na mão daqueles terroristas. Então quem era islâmico saiu, mas quem era cristão ficou ali, não era liberado, ficou como refém. Então você percebe essa perseguição.
contra os cristãos. Isso ocorreu no Quênia. Então fica aí as nossas orações, né? E essa indignação referente a essa perseguição contra os cristãos em qualquer parte do mundo. E essa notícia vem da Ásia, ali do PCC. Tem PCC, não é o PCC aqui do Brasil, é o Partido Comunista Chinês. E o que eles agora estão aprontando? Eles lançaram um aplicativo onde as pessoas podem denunciar opiniões divergentes do governo. Olha aí. Então imagina só, você está dentro de um ônibus, de um coletivo, e você ali fala assim, eu não gostei, sei lá o quê, do líder, não gostei dessa atitude do líder da China, por ele ter feito isso ou aquilo. A pessoa que está do seu lado vai poder mandar uma mensagem, assim, tem alguém no trem tal, no vagão tal, tá com boné, blusa azul, e ele discordou, e ele discorda da liderança, a forma de reger o Estado chinês. E aí a polícia chega lá, na próxima estação, prende o cara e leva o cara embora. E ali nós sabemos o que acontece. Dizem até que tem campo de concentração na China, né, para esses tipos de pessoas. Então imagina você, cristão, e a igreja cristã lá é muito perseguida, você falando sobre Jesus Cristo, que pode libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. O livre pensar, ter livre opinião, livre expressão, são coisas que o cristianismo defende, mas o PCC não defende. Então, eu conheço aqui um vizinho que ele é cristão, ele vive falando sobre liberdade de expressão, de opinião, não aceita a forma do regimento chinês. No outro dia, aquele cristão é preso, porque divergiu dos ideais do Partido Comunista Chinês. Os chineses, eles não são ruins. Eles são bons, são pessoas. Quem é ruim ali é o PCC, né? Que quer colocar cabresto em todas as pessoas. Então, existe uma perseguição aí se alguém já era oprimido pelo fato de ser um cristão, ter ideais aí conservadores, ter um pensamento liberal economicamente, já era perseguido ali, já corria risco. Agora o governo chinês, o PCC, está aí utilizando a população para fiscalizar os seus vizinhos. Então não há medida, não há limite para o ideal comunista da China. Quanto mais as pessoas estiverem presas, sem liberdade, melhor é para eles. E uma outra notícia da China, os cientistas chineses começaram a criar embriões híbridos, ou seja, de espécies diferentes. E neste caso pegaram aí óvulos extraídos de macaco e células troncos de humanos e misturaram. Eu não sou cientista aqui, não vou saber explicar, mas dessa junção, dessa combinação, saíram aí 91 variáveis. E essas variáveis estavam vivas. Mas com o passar do tempo, elas começaram a morrer. Chegou aí no 19º dia, de 91, né, que estavam ali vivos, sobraram 3. Aí é bem provável, não dá para saber se todos morreram. Mas passou-se o tempo, eles foram morrendo até ficar na quantia de 3, como diz a reportagem ali do Gazeta do Povo. Então você percebe que não há limite para a crueldade do PCC. Não há limite para eles. Misturar, a tentativa é misturar ali
partes de um animal com partes do ser humano. O que eles queriam que saíssem dali? Qual é o ideal? Será que nós vamos começar a vivenciar aquilo que ocorre nos filmes? Começarem a sair monstros ou homens, né, seres humanos cheios de poderes? Qual é o intuito disso? Então, não há limite. Isso relaciona muito à moralidade. A medicina ela tem uma ética. Existe um limite para a ciência, mas ali na China não existe limite. Se pode fazer absolutamente tudo, mas tudo aquilo que venham que eles ter mais poder. A lei é ter o domínio, não importa o meio. Então, em breve, nós vamos ver aí, como vamos falar aí, macaco misturado com humano. Macamano, humaninha, humano misturado com galinha. É isso que vai acontecer. Então não existe limite para o PCC. E agora vamos para os Estados Unidos. Vamos falar sobre o presidente Biden, que se diz católico. Ele permitiu o uso de tecido de fetos abortados para experiências médicas. A gente estava lá na China. Agora estamos falando sobre os Estados Unidos. Olha a situação. Então ele permite que tecidos, partes de fetos abortados venham ser utilizados em experiências médicas. Ele já defende isso de forma explícita, para todo mundo ver, ouvir, que ele é pró-aborto. Ele e a vice, o governo dele, são todos pró-aborto. E agora ele vem dizer que pode ser utilizado tecidos de fetos, ou seja, de crianças que foram assassinadas no ventre para experiência médica. É lógico que existe acidentes, vamos dizer assim, a pessoa perdeu o teu filho, teve um aborto espontâneo, mas mesmo assim, não se deve utilizar o tecido de uma criança para experiência. O que será que ele está pretendendo? Isso não é um alinhamento com os mesmos ideais do PCC, do Partido Comunista Chinês, que não respeita a vida, não respeita o ser humano? E agora ele está com esse ideal, com esse projeto, além de liberar o aborto, pegar partes de crianças que foram abortadas de forma forçada ou espontânea para fazer experiência médica. Então você percebe como essas pessoas estão perdendo a sensibilidade à vida, o amor à vida. Querem destruir realmente o ser humano. E isso começando desde o ventre. Querem equiparar o ser humano a um animal, a um camundongo. É isso que está fazendo. É isso que essas pessoas que se dizem cristãs, né? Mas não são. É como diz na Bíblia, um abismo chama um outro abismo. Eles eram pró-aborto, agora eles querem pegar a criança que foi abortada do ventre, assassinada e utilizar como experiência médica. E eu queria mandar a palavra para vocês, olha, o fim está próximo. Vocês que destroem a vida, destroem as crianças, desde o ventre, vocês vão pagar um preço muito alto. Talvez está aí na cadeirinha de presidente, né? Dentro de uma câmara de deputado, achando que está guardado, protegido, mas Deus há de julgar todos vocês, todos vocês. Então você percebe como o comunismo, até mesmo nos Estados Unidos, está andando em passos largos. Controle social, controle populacional, ciência em favor do próprio poder, destruição de liberdades, enquanto eles podem falar o que quiser, dizer o que quiser, agir de forma que eles quiserem, não respeitando a dignidade humana, não respeitando
a raça, não respeitando a religião, não respeitando absolutamente nada. Então fica a nossa indignação. Então eu queria pedir para todos, fiquem de olho nas coisas do mundo, que estão acontecendo no mundo, não é só na igreja não. Não é olhar só para dentro da igreja, o que está acontecendo na igreja, o irmão está falando da irmã. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Não, cristão. Você tem que olhar para o mundo para ver o que está acontecendo no mundo, ter uma visão geral do mundo. Fazer como John Wesley, e eu não canso de dizer, ter a Bíblia de um lado e o jornal diário do outro, para que possa entender os tempos. Então eu pedi para você já curte, né? Deixa seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para todos os seus familiares e amigos e vamos para cima. Vamos para cima, porque o nosso objetivo aqui na Terra não é somente levar o Evangelho, né? As boas novas de salvação, mas também falar sobre a verdade, nua e crua da forma que ela é. E é por isso que existe aí o YouTube, Facebook, as redes sociais, que nos dá essa liberdade, de certa forma. Ok? Então, até a semana que vem.